Deus os abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, nesta transmissão, meditando nas Sagradas Escrituras e na mensagem do nosso precioso irmão Brana. Dando continuidade neste assunto, que eu creio que tem sido de grande ajuda para nós, acerca da unção de trás da pregação. Quero agradecer a todos vocês que têm participado com seus comentários, que têm deixado aí o seu like, a sua curtida. Isso ajuda a alcançar mais pessoas, isso ajuda no engajamento ali do YouTube, para que alcance mais pessoas e que mais pessoas sejam abençoadas. Nós estamos todos trabalhando para o reino de Deus e você, através da sua cooperação, você que está sendo ajudado, você que está sendo abençoado com esse simples e humilde trabalho, compartilhando, curtindo, comentando, estará também participando desse trabalho, né, para o reino de Deus, que é aqui o meu objetivo, sabendo que estamos nesses momentos finais e que somos esses trabalhadores da hora undécima. Que Deus continue abençoando todos vocês e que Deus nos conceda a graça de ter mais um momento abençoado aqui na presença dele. Gostaria de usar a leitura de Atos, capítulo 7, a partir aqui do versículo 54. Eu usei esse texto, né, na transmissão anterior e vou dar continuidade a partir desse texto. Que Deus me ajude aqui a extrair mais um pouco disso e compartilhar com vocês a respeito deste grande exemplo, deste grande testemunho que Estevão deixou para nós. Estevão é um tipo perfeito da unção verdadeira, da unção do Espírito Santo em um homem que produziu, que estava pregando e que a unção do Espírito Santo, a unção correta, estava por trás dessa pregação. Nós vemos isso através dos fatos que são registrados, através dos resultados que foram gerados por essa pregação de Estevão, e um dos principais está aqui Saulo, né, que foi um grande fruto desse testemunho, dessa unção que estava em Estevão. Então vamos ler aqui, verso 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Eu já presenciei esse tipo de comportamento nas pessoas, inclusive líderes, né, pastores, como que causa um efeito tão agressivo nas pessoas quando eles estão em oposição à palavra de Deus, quando eles estão, infelizmente, né, nós dizemos, e é lamentável, mas são os espíritos, é a unção que está nessas pessoas. O tempo todo eu estou chamando a sua atenção, a nossa atenção, através da Bíblia aqui, da mensagem do profeta, não é falando contra as pessoas, é contra esses espíritos. A mensagem do profeta, a Bíblia, a revelação, ela desmascara, ela revela esses espíritos, ela nos mostra o que está por trás. Então, através desses estudos, dessa meditação, nós vamos tendo a visão clara do porquê desses comportamentos,
de por que as pessoas agem dessa forma. É a unção que está ali por trás, é os espíritos que estão ali por trás. Quando eles se deparam com a unção correta, com a palavra de Deus sendo pregada debaixo dessa unção do Espírito Santo, então eles chegam a ter até esse tipo de comportamento aqui. Mas Estevão, aí vem aqui o mas, eles agem dessa forma, agressivos, se não tomar cuidado é perigoso você até apanhar, de tanto que eles ficam agressivos, defendendo aquele homem, aquela igreja, aquela placa, aquele sistema, chega a muitas vezes num ponto de confronto físico, se não tomar cuidado. Agora, e do lado daquele que está cheio do Espírito Santo? Qual é a ação dele? Vemos aqui, mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Agora, vamos observar então como a pessoa que está debaixo da unção correta age. Debatendo, entrando em conflito, brigando, respondendo na mesma altura, devolvendo as pedras, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Para começar, o que essa pessoa cheia do Espírito Santo está contemplando, o leva a uma ação completamente fora do normal, do comum, do natural, que ela está contemplando a glória de Deus. Se eu e você, como diz João lá na sua carta que eu li no vídeo anterior, se estamos na luz, se estamos contemplando a glória de Deus, não estamos sujeitos a esse comportamento natural, a esse comportamento religioso. Então veja, o que ele estava contemplando estava muito além desse mundo natural em que esses homens estavam presos aqui. Por que eles estão defendendo esses impérios, essas coisas terrenas? Porque eles não estão contemplando a glória de Deus, porque eles não passaram desse natural. Tudo que eles podem ver é o que os seus olhos alcançam. E ele disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. É o que acontece. As pessoas tomadas destes espíritos, muitas vezes, como nós estamos aqui abordando esse assunto, aqui estamos lendo, aqui a maioria, aqui claro, os líderes tendo essa ação de promover essa ira no povo, porque você pode voltar na Bíblia, falando aqui da primeira vinda, né? Aqui é claro que foi pós a primeira vinda de Jesus, que é o nosso caso. Tivemos na vida do profeta William Branham essa aparição de Cristo, o Espírito Santo, manifestando na vida do profeta William Branham, nessa manifestação do Filho do Homem, esse processo de aparição e vinda, esse processo que antecede a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso encontro com Ele nos ares. Ele desceu, mas numa forma profética. E agora nós temos esse pós a partida do profeta, esses mesmos acontecimentos. O Espírito Santo desceu, agora essa igreja que entra em ação após, né? Lá foi a ida de Jesus, aqui a ida do profeta. Temos a repetição de líderes
incitando a ira no povo, contra a unção verdadeira. Da mesma forma que aconteceu lá. E eles tapam seus ouvidos e gritam, tapam seus ouvidos para a verdade, gritam em seus púlpitos, ou seja, na internet, incentivam o povo e colocam o povo contra as verdades, contra essa unção, impedem o povo de nascer de novo, impedem o povo de alcançar o batismo do Espírito Santo. Por quê? Levam o povo a alcançar a unção daquela igreja, a unção daquele pastor. Aí vocês lembram, vocês são leitores da mensagem, vocês lembram várias vezes o profeta falando, até na mensagem Escolhendo uma Noiva, por exemplo, o profeta fala, você chega numa igreja, observa o comportamento daquele pastor e você observa a igreja agindo conforme o pastor age, jeito de mexer a cabeça. O profeta em várias mensagens mostrando como as pessoas têm facilidade de pegar o espírito uns dos outros. E o papel da maioria dos líderes, muitas vezes, não é encaminhar as pessoas para alcançarem o batismo do Espírito Santo. Mas por quê? Porque eles não alcançaram. Como eles vão levar as pessoas a algo que eles não alcançaram? Está vendo aí a gravidade da situação? Então, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas não passaram por esse processo. Aí lembra da citação que nós lemos, que Jesus não permitiu que seus apóstolos, seus discípulos, pregassem o Evangelho antes que fossem cheios do Espírito Santo. Agora, a maioria dessas pessoas que se lançam a pregar, a exercer algum ministério, eles estão preocupados com isso? Por isso você tem esses vários grupos na mensagem adquirindo somente espíritos uns dos outros. Aí se algum homem foi decepcionado, frustrado com algum líder, com alguma igreja, ele vem, monta um grupo para si, e as pessoas que já tinham aquela frustração, aquela decepção no seu coração, que tem aquela mágoa com alguém, aderem àquela unção, àquela pregação. Porque vai de encontro com a mágoa, com o sentimento que eles já têm nos seus corações. Então você vê, percebe a origem, a ação desses espíritos. E não estou dizendo aqui que não são filhos de Deus, de maneira nenhuma. Mas precisam de ter esse encontro com a glória de Deus, com a presença de Deus, com esse bálsamo de Gileade, para que essas feridas sejam curadas, para que transmita não mais seus sentimentos, não mais suas decepções, não mais suas frustrações com o homem, com a igreja, mas que sejam uma continuidade desta igreja, dos atos do Espírito Santo na igreja. Então, eles taparam os ouvidos,
dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, porque se você examinar ali, Estevão, durante toda a sua pregação, ele não estava tentando converter ninguém para o judaísmo. Ele não estava tentando converter ninguém para a igreja de Jerusalém, para o ministério de Pedro. O tempo todo ele estava apontando Jesus. Foi trazendo desde lá do Gênesis, Moisés e tudo, até aqueles dias, o Messias que eles crucificaram, que era o mesmo Jeová do Velho Testamento. Foi mostrando tudo isso, ou seja, Estevão, cheio do Espírito Santo, estava mostrando Cristo para as pessoas, estava pregando Cristo para as pessoas, não uma denominação, não um sistema, não uma religião. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Vamos para uma breve oração. Querido Deus e Pai eterno, ajuda-nos em mais esta ocasião a extrair da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, aquilo que nós precisamos para as nossas almas, para sermos guiados, conduzidos pelo Teu Espírito Santo. E através da unção do Teu Espírito Santo, manifeste em nossas vidas as mesmas obras da verdadeira igreja, daqueles que tiveram um encontro contigo, daqueles que o Senhor podia manifestar em suas vidas a mesma vida que estava em Jesus Cristo. Assim nós te pedimos, no teu santo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vejam, meus irmãos, após Estevão receber tantas pedradas, após aqueles homens, aquelas pessoas agirem com toda aquela agressão, com toda aquela agressividade, com toda aquela reprovação, o que saiu de Estevão? Porque é muito fácil, se nós estamos tendo a aprovação das pessoas, se nós estamos recebendo tapinha nas costas, se nós estamos sendo benquistos pelos grupos, se nós estamos sendo aceitos pelos grupos. Agora, e se estamos nessa situação? Porque a revelação, logo em seguida, a você ou eu confessarmos que vimos, que fomos revelados, vem a provação. Aí vem a questão: essa revelação que eu recebi, que você recebeu, aonde ela está te levando? Pedro, como sempre nós utilizamos aquele exemplo, Pedro confessou que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo, recebeu aquela revelação pelo Espírito Santo e aquela revelação o conduziu ao Pentecostes. E nós? Aonde a revelação que nós temos professado está nos conduzindo? A esse resultado aqui? Que quando estamos sendo provados, quando estamos sendo confrontados, cheios de razão, podendo despejar todo o nosso sentimento, como Estevão podia aqui, mas qual foi o resultado da revelação, da unção que tinha na pregação de Estevão? Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Isso foi o que se extraiu de Estevão.
Essa era a unção por trás da pregação de Estevão. E qual unção está sobre você? Nós vamos ver aqui o profeta falando a respeito da unção, o que denota, o que produz, o que significa. Nós vamos ver aqui. Então, reforçando, é o que eu li anteriormente, no parágrafo 106, que Jesus não os deixou ir pregar até que esperassem lá e tirassem todas as diferenças deles. Né? Aqui no início, Jesus não permitiu que seus discípulos pregassem o Evangelho até receberem o Espírito Santo. Quero que isso fique bem fixado, porque é o profeta que está dizendo, e não só o profeta, não só pela afirmação do profeta, que já vale muito, claro, mas nós voltamos nas Escrituras e está exatamente dessa maneira. Você pode examinar. Está exatamente dessa maneira. É a mensagem, a unidade da união. Então vamos seguindo aqui. Veja, por que eu estou dizendo isso? Qual unção está sobre você, está sobre mim? Porque veja o que o profeta fala nessa citação. Parágrafo 74 em diante. Então, se um homem ou uma mulher, reticências, sua unção fala sobre você. Então, quando nós olhamos ali para Atos capítulo 7, a partir do verso 54, aqueles fariseus, aqueles homens agindo daquela maneira, e entendemos que a unção que estava sobre eles não era a unção verdadeira, não era a unção do Espírito Santo, aquilo falava sobre eles. Por isso Jesus podia olhar ali a semente que eles tinham, a eleição e tudo mais, mas o próprio Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Mateus capítulo 7. Jesus olhou para a unção que eles tinham, e a unção que eles tinham falava sobre eles. Falava quem era eles. Então veja aqui o que o profeta está dizendo. Seja qual for o seu espírito, o move. Então o que é isso? O espírito que está em você é que te move. O espírito que está em você determina a sua personalidade, a sua ação em relação à palavra, ou a sua reação em relação à palavra. Seja qual for o seu espírito, ou seja, se é o Espírito Santo em você, isso moverá. Se não é o Espírito Santo, isso também o moverá. Então nós vimos aqui, nesse quadro, que havia um espírito em Estevão que o moveu para esse tipo de comportamento, para esse tipo de ação. E a Bíblia diz que era o Espírito Santo, que ele estava cheio do Espírito Santo. E esses homens que ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele, eram religiosos? Eram. Criam na mensagem? Criam. Do profeta Moisés? Mas o Espírito que estava neles os moveram para esse comportamento aqui que nós lemos. E qual Espírito está em você? Qual Espírito está em mim? Lembrando que toda pregação, por trás dela, de trás dela, tem uma unção, tem um Espírito. Porque quando nós falamos de unção, estamos falando de Espírito, ou de Espíritos. Isso porque eu não vou
entrar aqui nas ministrações do próprio livro de Apocalipse, para entrar ali nas unções ali, fazer mais conexões, para não ficar uma coisa muito, muito grande aqui, mas estou trazendo de uma forma mais simplificada, para você compreender no dia a dia da sua vida que o que você ouve, que o que você está se alimentando, é claro, é como o profeta pregou, o fundo clama ao fundo. Você pode observar que as pessoas que são movidas por um sentimento de decepção, ou porque não conseguiu algo que queria naquele lugar, essas pregações que alimentam essas coisas, essas pessoas vão dar ouvido. Elas vão atrás disso, porque é o fundo clamando e outro fundo respondendo. Então vai de encontro ao que essas pessoas estão querendo. Agora, se o fundo que clama em você é pela unção correta, é pelo Espírito Santo, então há pregações que possuem essa unção. Há homens que estão fazendo parte dos trabalhadores da hora undécima, que estão edificando este templo. Mas você precisa discernir isso. Eu preciso discernir isso. Você é motivado por um espírito. E se o Espírito de Jesus Cristo está sobre o cristão, o crente, não é de admirar que ele seja uma pessoa peculiar. Não é de admirar que haja algo se movendo nele. O chamado de Deus está nele. O Espírito de Cristo o está motivando. E ele tem de se mover conforme o Espírito o move. Então está aqui. Se o Espírito Santo está sobre você, está sobre mim, os meus movimentos, as minhas ações serão de acordo com o movimento do Espírito, conforme o movimento do Espírito. Conforme o Espírito move, eu vou movendo. Então nós podemos observar que muitas pessoas estão professando isso e aquilo, mas não possuem o Espírito, mas não possuem a unção correta, porque não estão movimentando conforme o Espírito. Nós vemos que não é o Espírito Santo que está motivando aquela pessoa aquilo. Como eu dei o exemplo, muitas pessoas têm se aproveitado, como sempre existiu os oportunistas. Vou usar minha pessoa, um exemplo. Eu sempre quis ser pastor, sempre quis ter uma igreja. Aí vem alguém pregando sobre igreja local, sobre pastor local. Aí não por aquilo estar nas escrituras, não por aquilo ser uma parte do bolo, de uma parte da palavra, né, as ordens, a conduta, a doutrina, não porque o Espírito me moveu para aquilo, mas porque eu já tinha um desejo de ter um ministério, de fazer alguma coisa desse tipo, então eu me aderi a isso. Tá vendo a diferença? Você consegue ver a diferença do Espírito movendo a pessoa para aquilo? Não, isso é a palavra de Deus. E Jesus disse que nós devemos alimentar de toda a palavra.
Então, se o Espírito está dentro de mim, ele se alimenta da palavra. Aí a pessoa vai em busca daquilo. Tanto que vai seguir o processo. Agora, na maioria das vezes, a pessoa vai atrás dos mistérios, das coisas futuras, não é porque o Espírito está movendo ali para aquelas coisas. Não. Teve ali um atrito, um problema ali com o pastor, com a igreja, uma insatisfação. Aí saiu da igreja, aí veio essas oportunidades. E a pessoa agarra ali e sai. Mas não por causa da palavra. Por quê? Você olha para a vida, você olha para o movimento dessas pessoas, acontece aí um momento aí de provação, de pressão, como o profeta costumava dizer, aquelas mensagens deixando escapar a pressão, só colocar o homem, apertar o homem, coloca ele sob pressão e você vai ver de que ele é feito, de que material ele é feito. Aperta aquilo ali e você vai ver o que vai sair. Então, é por aí, meus irmãos. E hoje está muito comum. Por isso, como eu estava falando com os irmãos aqui na igreja, revelação ou informação? Nós temos muitos teólogos da mensagem. E não que seja ruim. Como nos dias do profeta também tinha, irmão Livale e tantos outros teólogos, e sempre que o profeta precisava de mais informações, estudos e história, questões interessantes que acrescentam. Saber que ano foi, que lugar que foi. É muito bom isso. Mas muitas pessoas, elas têm apenas essa parte teológica da mensagem. É bom saber que ano que a coluna de fogo apareceu, que foi fotografada, quando que o profeta foi para Tucson, quando que voltou para Jeffersonville, quantas vezes foi, quantas vezes não foi. É muito bom. Mas são informações. Agora, o que eu preciso mesmo é de revelação. O que eu preciso mesmo é de pregar essa mensagem com revelação. Mas primeiro eu preciso ter recebido ela com revelação. Para me transmitir ela com revelação. Percebe, irmãos? Mas quantos querem passar o processo de revelação? Que é dores de parto. Que é abrir mão. Morte. Renúncia. Quantos querem isso? Se esvaziar de si mesmo, para que ele te encha. Então poderia imaginar, ver João chegar lá e dizer, isso está bem, isso está bem. Enquanto o espírito de Elias estava sobre ele, ele agia como Elias. Então veja que exemplo interessante aqui que o profeta coloca. João Batista, o percussor da primeira vinda. Como a Bíblia diz,
que ele viria sobre o espírito e virtude de Elias. E como era o espírito de Elias? Aí o profeta está dizendo, como que ele poderia agir? Oh, está bem, né? Como sendo uma pessoa boazinha ali, uma pessoa que aceitava tudo, se o espírito de Elias estava sobre ele. Ele ia agir conforme aquele espírito, né? Que é o espírito de Cristo, né? Quando se considera essas pessoas que vão agora, começam a dizer, eu vou ser cristão, e começam bem. A primeira coisa, em cerca de 6 meses elas começam a voltar. Começam desta maneira, daquela maneira, nota-se na mesma hora que a unção as está deixando. Porque enquanto o Espírito de Cristo estiver em você, ele o tornará como Cristo. Então, como eu estava dando aqui os exemplos, se eu ou você, qualquer parte da palavra que seja, se nós afirmamos crer naquilo, mas não foi pelo Espírito Santo, foi por outros motivos, desses que eu já citei ou algum outro, tem aquela euforia do começo, mas logo isso passa, porque não desceu no coração. Ficou só no intelecto, né, fé intelectual, foi só um amuleto que eu agarrei, que a maioria das pessoas precisa de uma religião, de um amuleto ali para se agarrar, de alguém para escorar a fé delas. Então essa unção vai passar, como o profeta está dizendo. Então pode ser a unção correta, verdadeira, por trás dessa pregação, mas se isso ficar só na sua mente, se isso ficar só no seu intelecto, se não descer para o teu coração através de revelação, aí vai passar. Então, mesmo você ouvindo uma pregação que por trás dela tem uma unção correta, você precisa se aproximar disso com revelação, aproximar disso da maneira correta. Os seus motivos, os seus objetivos precisam estar corretos. Senão, não produz o efeito. Esse fundo que está clamando precisa ser um clamor por mais de Deus, por mais do Espírito Santo. Ou seja, os motivos e objetivos corretos. Então, você tornará como Cristo. E Cristo vem buscar nada mais, nada menos do que Cristo. Ele vem buscar uma noiva que possui o seu caráter, como nós aprendemos com o profeta. Um dos principais objetivos de Deus através do profeta era o profeta preparar essa noiva, né? Não é à toa que ele pregou escolhendo uma noiva com esse caráter, moldada nesse caráter, que se tornou como Cristo. Agora, muitas pessoas têm a impressão errada de Cristo. Algumas pessoas pensam que Cristo foi um maricas. Usava essa linguagem lá nos dias do profeta. Hoje seria um afeminado. Cristo foi o maior de todos os homens. Ele foi o homem exemplo. Ele não só era homem, mas era Deus homem. Isso é maravilhoso, né? Esse entendimento que o profeta nos traz aqui. Ele era Deus conosco, Emanuel. Ele foi o mais humilde dos homens. Mas você pode ser humilde demais. Você pode ficar tão humilde que o diabo faria de você um fantoche. Muitas pessoas acabam indo para
para um extremo da humildade, né? E aí o profeta está dizendo aqui, você pode se tornar humilde demais e o diabo fazer de você um fantoche. Então tudo tem um equilíbrio, né, irmãos? Ele foi humilde o suficiente, agora veja o equilíbrio, ó, para lavar os pés dos discípulos. Ele foi perdoador o suficiente para orar por aqueles que pregavam cravos em suas mãos. Mas ele foi homem o suficiente para trançar cordas e expulsar os cambistas da casa. Ali no templo, aquela ocasião de João capítulo 2. Passou a mão no azorrague e desceu o chicote ali, naquele comércio que eles estavam fazendo na casa de Deus. Então tá vendo? Na hora de Jesus falar firme, ele falou firme. Era o mais humilde dos homens, simples ali, perdoou o suficiente para orar para aqueles que pregavam os cravos nas mãos. Então veja o exemplo que nós precisamos aqui acatar. Ser humilde como ele foi, perdoar como ele perdoou, mas na hora de falar a verdade, na hora de ficar ao lado da palavra, nós temos que fazer. Coisa simples está colocada em sua mão, igreja. Agora tome a unção e use-a certo. Veja como vai aprofundando aqui na questão da unção. Ele poderia ser todas as crianças, muitas crianças já nasceram em estábulos. Muitas crianças podem ter nascido em manjedouras, mas é a maneira, o que você faz com isso. Isso é muito importante, irmãos, porque nós temos deparado com muitos extremos hoje que as pessoas têm se encontrado, porque o tempo que nós vivemos, que é um tempo de chuva seródia, chuva temporânea, chuva de ensinamento, de colheita. Então nós deparamos com muitos homens, homens de Deus, bem intencionados, em determinadas coisas indo a extremos. E o diabo ele é muito astuto, como sempre. Vocês sabem que se ele não conseguir te impedir de chegar ao 100%, de te deixar ali no 99%, ele vai te jogar lá para o 101, cento e tantos. É o que ele tenta fazer, mas nunca que nós fiquemos nos 100%. Então veja bem, agora tome a unção e use-a certo. O profeta dizendo isso aqui, e medite nisso comigo. A palavra de Deus, se nós tomarmos ela crua ali, sem o Espírito Santo e através da mensagem do profeta, porque Deus revela ao profeta, você pode ler isso nas eras, é sempre assim o programa de Deus. Deus revelou ao mensageiro daquela era e através do mensageiro aquele grupo daquela era adquire a revelação da palavra. Então se você tomar a Bíblia sem a ótica do mensageiro, sem a revelação que Deus trouxe através do mensageiro, você vai se ocorrer nesse erro de cair em algum extremo. Está com a unção correta, mas pode utilizá-la de maneira errada. Vou dar um exemplo. Toma esses assuntos de uma verdadeira igreja que Deus prometeu, enviou Elias para restaurar a fé dos filhos, a fé dos pais. Se você não aproximar desses assuntos, de uma verdadeira igreja, com os dons operando, uma igreja que nasceu de novo, que foi introduzida em Cristo, por isso ela é a verdadeira igreja, e ali Deus opera e tudo mais. Se você não se aproximar desses assuntos, pastor local, os dons em operação, receber o Espírito Santo,
como foi para os judeus e como é para os gentios. Existe uma regra para os gentios. Esses assuntos que você observa que muitas pessoas estão indo para extremos. É a unção correta, porque os assuntos são necessários, é uma unção correta, está na mensagem, é Bíblia, mas a dosagem, agora nós vamos ter um grupo só de eleito, agora só recebe o Espírito Santo com imposição de mãos. Está vendo como a dosagem aí, se não souber usar, se não estiver no equilíbrio, alinhado, o Espírito Santo movendo, agora o Espírito Santo moveu para cá, eu movo, moveu para lá, eu movo. Tem que tomar muito cuidado. Porque o diabo, irmãos, é muito astuto. Ele percebe que não vai te impedir de alcançar ali o entendimento, a revelação, a unção correta. A revelação ela vai te colocar alinhado, no equilíbrio. Então o que ele faz? O que o diabo faz? Está vendo que você está aproximando de receber a unção correta daquilo que vai te dar a revelação plena daquilo. Ele te empurra para você distanciar do que era a revelação. Aí você foi para a informação, para um extremo ou por outro daquilo. Então eu creio que vocês estão conseguindo entender. Que Deus possa ampliar isso no coração de vocês, que possam ter o entendimento disso que eu estou dizendo, como que isso que o profeta está dizendo tem acontecido. Muitas pessoas já ouviram o evangelho ser pregado, aí cita o irmão Billy Graham, né? Tem irmãos que ouviram o evangelho ser pregado, e eu tenho irmãos que ouviram o evangelho ser pregado, ele tem irmãos, né? Citando, pessoas ouviram o evangelho através do irmão Billy Graham, ouviram através do irmão Branham, ouviram através do T.L. Osborne, enfim, né? De todos aqueles homens que pregavam naquela época. Mas é o que você faz com ele. Então, como eu estava dizendo ali anteriormente, qual unção está sobre você? Qual espírito está sobre você? O que você tem feito com essa unção que você tem recebido? Porque mesmo se você tem ouvido a pregação com a unção correta, o que você tem feito com isso? Quantas pessoas, quantos mestres aí, quantos líderes aí, quantos membros, enfim, quantas pessoas tomam a mensagem do profeta e faz cortes, e está recortando ela, dizendo que o profeta disse isso, fazendo ali conexões para poder deslocar o que o profeta disse. Então a responsabilidade é dessas pessoas. O profeta disse algo num lugar, mas se você vai lendo, você vê que o profeta foi dando mais luz sobre aquele assunto, mas aí eles pegam o que o profeta disse num lugar e bate o martelo ali. Ou emenda com o que o profeta disse em outro lugar, só para ir de acordo com aquilo que eles estão querendo. Então a coisa está bem delicada, né, irmãos? Mas Deus está abrindo os nossos olhos, né? Nós ficamos parados e discutimos sobre nossas denominações, a que igreja devemos pertencer, a que sociedade. Não é para ouvir isso que Deus envia homens. Deus envia o seu povo escolhido, seu povo eleito, para ouvir o Evangelho. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, Deus tem o seu povo eleito para ouvir. Deus tem os seus escolhidos para ouvir o Evangelho, né? Como o profeta está dizendo. Que fostes ver 1º de outubro de 59, uma mensagem maravilhosa também. Então, irmãos, eu já vou aproximando aqui do fim.
Mas eu gostaria de trazer essa escritura, que é claro, muito conhecida. Eu vou ler aqui para chamar a atenção do que o profeta fala em algumas citações aqui sobre isso. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Aqui, o texto aqui por si só, a gente poderia comentar aqui várias transmissões e leia, é um texto bem conhecido de todos nós, mas leia e vá meditando nisso, vá olhando para a sua vida, eu vou examinando a minha vida, vamos refletindo nisso que Paulo está falando. Nós sabemos que esse amor é o amor divino, é Deus, a pessoa bendita de Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo na pessoa. Então vamos lá. Não maltrata, não procura seus interesses, falando de interesses, aquele exemplo que eu estava dando, eu sempre quis ser alguma coisa, e aí aproveitei desse movimento, aproveitei desse despertamento, das doutrinas, para alcançar meus interesses. Será que eu tenho amor? Vamos refletir. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, conhecimento passará. Então, irmãos, como o profeta estava dizendo aqui, nós ficamos parados e discutimos sobre nossas denominações. O nosso grupo é o que está certo, o grupo do outro que está errado, ficou para trás, não viu isso, não viu aquilo. Aí o profeta vem e diz: Deus envia o seu povo escolhido, seu povo eleito, para ouvir o evangelho. Irmãos, se nós meditar nisso aqui que o profeta está dizendo, nós vamos horas e horas. Deus tem o seu povo escolhido para ouvir a sua mensagem, para ouvir o evangelho. Se está no grupo A, B, C ou D, não importa. O povo de Deus eleito para ouvir o evangelho vai ouvir, vai ser alcançado de uma forma ou de outra. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. Essas discussões de homens, teológicas, tudo isso passará. Conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, o que tem de menino nessa mensagem não é brincadeira, né, irmãos? Desde os pastores aí, velhos já de mensagem, membros aí já velhos de mensagem, só no sentido de tempo, né, de cronologia, porque ainda são meninos. Falam como meninos, agem como meninos. Mas tem uns aí chegando ao amadurecimento. Tem uns chegando à estatura do varão perfeito.
Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Isso é tremendo, irmãos. O que Estevão estava vendo? A glória de Deus, Jesus sentado à destra, ao lado direito do trono. Veja, Estevão chegou a esse patamar, a essa posição, não mais como um menino, agora um homem, tornou um homem. Vi agora face a face a glória de Deus. Então, enquanto estavam aqueles fariseus, aqueles homens agindo como crianças, como meninos, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13. É uma escritura maravilhosa, né? Então vamos lá, o profeta diz aqui nesta mensagem, a partir do parágrafo 290, não importa quanto você esteja correto, aqui está uma coisa que nós falhamos e perdemos, meus irmãos. Agora eu estou encerrando ao dizer isto. Não importa quão correto eu esteja e quão bíblico eu esteja e quanto eu conheça da Bíblia de Deus. Isso aqui fecha com tudo que eu estou dizendo até agora. Nas palavras do profeta. Não importa quão correto eu esteja e quão bíblico eu esteja e quanto eu conheça da Bíblia de Deus. Se eu não tenho o Espírito de Deus, de amor em meu coração, por toda a raça humana e por todos, então, para começar, eu estou errado. Aí o profeta cita 1 Coríntios 13. Consegue captar isso, irmãos? Não importa o quão correto esteja. Se o teu coração, se o meu coração não está alinhado com isso, não tem o Espírito de Deus, ele não vai ter um espírito correto, ele não vai ter a unção correta. Então, pode estar correto em relação à doutrina, biblicamente, mas e o coração? Tem o Espírito de Deus? Esse amor, qual Paulo fala, o profeta vai e cita aqui, e muitas pessoas se enganam, porque aquela igreja, ou aquele líder, ou aquela pessoa tem tanto conhecimento da mensagem, mas o que diz Paulo? Conhecimento vai passar, línguas cessarão, profecias cessarão. Aí ele cita aqui, né? Essas são aquelas com as quais você fala com Deus. Sempre as tais podem ser interpretadas. Ainda que falasse as línguas genuínas dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Deste modo, se eu conheço todos os mistérios de Deus e posso expô-los e fazê-los todos se encaixarem perfeitamente, e não tenho amor, que bem isso faz? Quantos homens aí conseguem explicar e expor tão perfeitamente suas visões, mas se não tem o amor, o Espírito Santo no seu coração, que bem isso faz? Jesus disse: nisto todos os homens conhecerão que vós sois meus discípulos, quando tiverdes
quando os das assembleias tiverem amor pelos unicistas, os unicistas tiverem amor pelos das assembleias, quando tiver desamor uns pelos outros, estejam certos ou errados. E quando o objetivo está errado, o motivo está errado. Ou melhor, então para começar você está errado. Não é isto correto? Veja, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, amor, eu ainda não sou nada, porque Deus é amor. Ou seja, se eu não tenho esse amor, que é Deus, o que adiantou? O que adiantou? O que adiantou? Então aqui o profeta citando essas denominações, mas hoje nós poderíamos citar aí os tabernáculos da mensagem. Se eu não tenho amor pelos meus irmãos, que, vamos dizer assim, teoricamente, não viram a luz que eu estou vendo, receberam a luz que eu recebi, aí lembramos de João falando, permanecei nele, ele em vós, vós nele. Ele quem? Deus, o Espírito Santo, o que ele é? Esse amor. Aí você vê tudo se conectando. Essa é a maneira que nós cremos. Se você deseja ser unicista, seja unicista. Se você deseja ser da Assembleia de Deus, seja da Assembleia de Deus. Se você deseja ser o que quer que seja, batista, presbiteriano, seja um cristão nisso, está vendo? Veja aí a visão do profeta ali. Examine isto você próprio, porém não discuta um com o outro, porque estas pequenas coisas, todas elas se encaixam juntas, isto é correto. Todas elas se encaixam juntas e chegam àquele lugar. Então você percebe que o profeta, ele conseguia pegar o que tinha de verdade no unicista, o que tinha de verdade no batista, o que tinha de verdade no assembleia, e trazia aquilo tudo e formava um quadro completo. Hoje, o que as pessoas fazem? Elas têm uma parte, o outro não tem aquela parte que ela tem, mas tem uma outra, só que ele não consegue aceitar, aproveitar a parte que o outro tem. Ele só despreza o outro, porque o outro não tem aquela parte dele. Mas por quê? Não tem Deus, não tem o amor. Porque se tivesse o amor, ele está com os braços estendidos, ia conseguir receber a parte que aquele tem, e transmitir a parte que ele tem aqui para o outro. Claro, se o outro não quiser, se o outro agir como os fariseus lá, é outra história. Aí, você fez a sua parte. Claro que isso aqui não está pintando um mundo de mil maravilhas, que todo mundo vai te abraçar, te receber. Claro que não é isso, irmãos. Mas você vai agir conforme o Espírito que está em você, conforme a unção que está em você. Se o amor está em você, não importa a reação do outro. Veja quão importante é este assunto, como ele vai nos levando para um ápice, para esse Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, esse amor que é realmente um resumo de toda a pregação, de tudo que nós pudéssemos ensinar, que é realmente o que pratica, o que traz à vida o resultado do que tinha em Jesus. E não importa o que nós façamos, quantos milagres nós possamos operar, quantas montanhas nós possamos mover, nós lemos ali o texto, é só coisa forte, só coisa sobrenatural, coisa impressionante, milagre, língua de anjo, é só coisa tremenda, que na denominação a pessoa até arrupia. Claro que depois poderia tomar aquele texto e a gente fazer uma transmissão só em cima disso. Mas aí o profeta dizendo, e a Bíblia ali dizendo,
quando nós amamos cada irmão, não importa a que igreja ele pertença. Então o profeta diz aqui, ou seja o que for, até que nós venhamos ao ponto que nós amemos, não fingido, porém nós amemos uns aos outros. Aí nós poderíamos aqui mencionar quando a superunção veio sobre o profeta, trouxe ressurreição de peixe e do peixinho, os filhos ali da irmã Hati, aí tivemos aquele casal ali que estava na igreja já várias vezes, com um comportamento obsceno, veio aquela unção e o profeta os perdoou e eles foram convertidos. Quando ele foi passar ali naquele terreno ali onde tinha aquele touro. Aí veja que não importa a que igreja ele pertença, nós o amamos, não apenas aparentar que nós amamos, porque nós sabemos que é uma ideia religiosa, temos o dever de fazê-lo. Não é fazer só por causa que tem o dever de fazer, isso aí ainda é só religiosidade. Cumprir porque está escrito ainda é só religiosidade. Porém, porque nós o fazemos, nós amamos um ao outro. Então, longanimidade, suportando um ao outro. O profeta cita aqui Colossenses 3, volta do 9. Em alguma parte ali, eu talvez esteja errado sobre a escritura, porém ela disse isto: depois que nós nos tornamos um cristão, nós não deveríamos ter inveja, está vendo? Nós não podemos ter fé quando nós estamos tentando apresentar respeito e honra um ao outro. Veja, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ter fé. Nós temos que honrar a Deus. Veja, honrá-lo, crer em meus irmãos, sem dúvida, é amor, porém o respeito e dignidade vão a Deus. Porém tenham uma fé e confidência um no outro. E não mintam um ao outro, está vendo? Não mintam um ao outro. Se eu lhe digo esta manhã, eu amo você, eu devo realmente ter a intenção de dizer isso. Se não for, eu sou um hipócrita. Isso é certo. A divindade explicada, né? O que é a divindade? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós vamos vendo o que é ser cristão, né? Infelizmente, está longe aí da maioria das igrejas e das pessoas que professam aí o cristianismo, né? Mas que Deus nos ajude, essa divindade em nós, o Espírito Santo em nós, nos levando a essa posição, a esse caráter. E aqui mais uma citação, né, o profeta dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, agora vocês que querem, ou alguém que queira se basear nisso como sendo a evidência do Espírito Santo, aí Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, como todos vocês têm aqui entre vocês, nada seria, está vendo? Você pode falar em língua sim, porque é a palavra, um pregador pode tomar esta palavra e sair a pregá-la e anunciar esta palavra, e essa palavra crescerá, mas o pregador poderia ser um hipócrita, ele próprio, é a palavra, está vendo? Mas a verdadeira criatura viva de Deus toma todo o propósito, a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, e se acrescenta alguma outra coisa nisso, você tem uma planta pervertida. Isso aqui, irmãos, vale a pena mencionar isso, porque a palavra por si só, ela é uma semente, né? A palavra de Deus é a semente original. Então, mesmo que o pregador seja um hipócrita, mesmo que a pessoa seja falsa, aquela palavra vai produzir, porque ela é uma semente. Então, por isso que nós estamos chamando aqui a atenção de vocês para a unção que está ali por trás. Porque a unção que está por trás, ela é de acordo com o tipo de espírito que está naquela pessoa. Por isso que só a palavra não é critério de você achar
que aquilo ali está correto, que aquilo ali vai produzir, que vai alcançar o resultado correto. Por quê? A palavra por si só, ela é uma semente e ela vai crescer, ela vai trazer, vai manifestar algo ali. Só que se você não estiver atento ao tipo de unção que está por trás dessa pregação, você pode chegar a resultados, você pode não alcançar o que você precisa alcançar. Essa estatura, essa plenitude, esse poder de transformação, né, como o profeta estava pregando aqui, na sua vida, te transformar de um religioso, te transformar de um simples frequentador de igreja, de uma pessoa que faz parte do grupo da mensagem, para um integrante, para um membro do corpo de Cristo, para um membro da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Então é muito interessante isso que o profeta diz aqui, né, que um pregador pode tomar esta palavra e sair e pregá-la, anunciar a palavra, e essa palavra crescerá, né, porque ela é uma semente. Mas agora, qual unção que está por trás da pregação dele? Porque aquilo vai crescer. Aí que é o perigo. O que está crescendo na sua vida? Porque essa palavra é uma semente. E de acordo com a unção que você recebeu, de acordo com a unção que você tem, vai crescer. Vai crescer com isso, sob essa influência. Para finalizar essa citação do 7º selo, acabei me delongando aqui, irmãos, mas para finalizar isso, parágrafo 25 até o 27. E agora, quando você me ouvir às vezes, na hora da unção, de certo modo falar duro da organização, eu não tenho intenção de falar contra seu pastor ou contra qualquer irmão ou irmã na igreja, porque afinal de contas, Deus tem pessoas em toda organização que há. Mas Ele não aceita a organização, Ele aceita o indivíduo da organização. Não se requer uma organização. Portanto, quando as pessoas ficam tão presas à organização, então não podem ver nada mais exceto o que a igreja diz. Veja, e isso faz com que evitem o companheirismo com outros. E é um sistema com que Deus não está satisfeito. E é um negócio mundano, nunca ordenado por Deus. Então, irmãos, eu faço dessas palavras do profeta minhas palavras. Às vezes estou aqui dizendo firme, como o profeta disse ali, Jesus era um homem humilde, um homem simples, um homem que podia perdoar, mas na hora de falar o que tinha que falar, ele falava. Então assim eu procuro agir. E tome cuidado, seja qual parte da palavra, seja a luz que você tem recebido a respeito da mensagem da Bíblia, não deixe isso virar um sistema. Lembre-se, o diabo sempre vai agir tentando ou impedir você de chegar no 100% ou jogando você para os 100 e tantos. Não deixe virar um sistema. Não se organize com o que Deus tem te dado. Quando as pessoas ficam tão presas à organização, então não podem ver nada mais exceto o que a igreja diz. Há pessoas que todas as vezes que você se encontra com elas, elas estão ali batendo naquela mesma tecla. Elas estão rodando naquela mesma coisa, repetindo aquela mesma coisa. Então, reflita, medite nisso que o profeta está dizendo. Porque Deus não para, irmãos. Lembra de Israel no primeiro êxodo. A coluna de fogo se movia e eles tinham que mover. Eles não podiam fincar a estaca muito funda. Tinham que desarmar a tenda e mover. Você recebeu uma luz hoje, irmão? Amanhã vai ter mais. Não finca a estaca, não. Prossiga. Mova, acompanhe o Espírito Santo, acompanhe a coluna de fogo.
ela está se movendo e agora está numa velocidade que, se você não ficar esperto, você vai ficar para trás. E aí você está achando que está com uma luz grande aí, a sua luzinha já ficou pequena diante do que Deus já trouxe. Veja, o natural tipifica o espiritual. Veja como está acelerada as coisas no natural. Deste modo, agora, não quero dizer nenhum indivíduo, católico, judeu, que seja, um metodista, batista, presbiteriano, qualquer organização, nenhuma organização, e não denominacionais e todos, Deus tem seus filhos que se encontram aí, está vendo? E muitas vezes, creio que estão aí com um propósito, para dar luz, tirando aqueles predestinados de todas as partes e lugares. Naquele grande dia, nós veremos então que a Igreja do Senhor Jesus Cristo será chamada ao grande tempo de reunião nos ares e todos subiremos ao seu encontro, e estou esperando por essa hora. Mensagem o 7º selo. Você pode examinar depois na sua casa, está aqui na sua tela também. Não são minhas palavras, são palavras do profeta William Branham, o qual eu creio de todo o meu coração e creio também que você crê nele como profeta de Deus. Que Deus os abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que seja de bênção para vocês essa meditação, esse estudo, que isso possa produzir o despertamento, o resultado necessário, a unção correta na sua vida, o Espírito Santo, o amor divino, Deus em você, Deus em mim, Deus em nós, para que possamos atingir essa estatura, esse posicionamento, como nós sabemos, quando o último eleito se posicionar, quando o último eleito entrar em quem? Entrar em Cristo, então nós iremos embora e que nós possamos alcançar isso então. Que Deus os abençoe, não esqueça de compartilhar, dar o seu like, nos ajudar nesse trabalho, alcançando quantos Deus assim nos permitir. Um grande shalom, que Deus te abençoe.